Olá pessoal, eu me chamo professora Anne Josana do IFPB Campus Cabedelo e na aula de hoje nós iremos ver os principais equipamentos que estão presentes em um laboratório de Química. Vamos lá? Então, o primeiro equipamento que eu gostaria de mostrar para vocês é o destilador. Então o destilador ele é utilizado para destilar a água. Pois, como sabemos, em um laboratório de química nós não utilizamos a água da torneira. Nós precisamos utilizar uma água mais pura, né? Sabendo que o destilador, mesmo destilando a água, ainda vai conter impurezas. Determinada quantidade de íons dissolvidos lá e determinados materiais biológicos, por exemplo. E aí, se nós quisermos uma água mais pura, é necessário estar deionizando ou desionizando a nossa amostra de água utilizando um desionizador. Mas aqui o destilador de água, ele já funciona muito bem para a nossa finalidade. Ele nos fornece, no caso, uma amostra de água destilada. E aí a gente tem um dispositivozinho, ó, que liga e desliga o equipamento. Então, para a gente ligar o destilador, inicialmente a gente abre lá a torneira, deixa mais ou menos uns 5 minutos para preenchermos totalmente o nível. Depois a gente liga o equipamento e aí acerta direitinho o fluxo de água, para não ficar nem muito nem pouco. Depois, quando a gente precisar desligar o equipamento, é só chegar lá, desligar. E mesmo assim a gente ainda mantém um determinado tempo para que aquela água ela acabe resfriando a resistência e a amostra, para depois a gente fechar a torneira, certo? A água destilada, ela é armazenada em barriletes. Então esses barriletes eles têm um nívelzinho, né, e utilizado para a gente estar armazenando a nossa água destilada. Em seguida, nós temos a balança. Aqui é uma balança semi-analítica. Ela é uma balança bem menos precisa que a balança analítica. Ela fornece 1 ou 2 casas decimais após a vírgula. É super interessante que em um laboratório de química a gente encontre um local adequado para estar colocando as nossas balanças, porque elas são muito sensíveis. Não essa, né? Somente a balança analítica. E essa balança semi-analítica, ela fornece medidas com 1 ou 2 casas decimais após a vírgula. E pesa lá uma massa de até 3,2 kg. Então vejam, depende da finalidade que a gente vai estar utilizando, não é? A nossa balança, aquela pesagem. Se formos estar preparando uma solução, a gente não vai estar fazendo a pesagem em uma balança semi-analítica, e sim na balança analítica, que fornece 4 a 5 casas decimais após a vírgula. Seguindo, nós temos aqui 2 exemplos de placas de aquecimento. Então essas placas de aquecimento, elas vêm com 2 dispositivos. Nós temos o primeiro dispositivo, que é o da esquerda, é utilizado para fazer a agitação magnética. Então, para isso, nós utilizamos o peixinho, que é uma barra magnética, e aí quando a gente aciona a agitação, a nossa amostra ela fica agitando. E o lado direito nós temos o dispositivo termostatozinho da temperatura, se a gente precisar fazer o aquecimento da nossa amostra. Então, com esse equipamento é possível tanto fazer a agitação mecânica, né, a agitação magnética, quanto fazer o aquecimento. Em seguida, nós temos o Vortex. O Vortex é um equipamento que é utilizado para fazer a agitação de tubos de ensaio. Então, sempre que a gente tiver amostras, né, contidas em um tubo que precisar fazer a homogeneização daquela amostra, a gente pode estar utilizando o Vortex. Que aí a gente acopla aqui o Vortex nessa parte aqui, ó, o tubo de ensaio, e aí ele fica agitando.
Em seguida, nós temos um forno micro-ondas muito utilizado no laboratório para fazer determinadas sínteses químicas, sínteses orgânicas, inorgânicas, e também para fazer o aquecimento de substâncias. Então, por exemplo, em determinada análise eu preciso utilizar, por exemplo, uma amostra de água aquecida. Eu posso estar aquecendo a minha amostra de água diretamente aqui no forno de micro-ondas para não estar utilizando lá a placa de aquecimento. Em seguida, nós temos a mesa agitadora. Então, a mesa agitadora, a gente consegue estar ajustando as rotações por minuto das nossas amostras. E aí vejam que elas apresentam vários locaizinhos, ó, que a gente pode estar encaixando os nossos Erlenmeyer, né? E aí a gente vai estar utilizando a mesa agitadora sempre que for necessário fazer a agitação das nossas amostras, aquelas agitações regulares, né? Por exemplo, se eu estiver fazendo um trabalho de adsorção de determinado metal em uma determinada amostra sólida, e aí eu deixo aquela minha amostra sólida em contato com a solução do metal por um determinado tempo. É interessante sempre que aquela amostra permaneça em agitação para eu estar fazendo adequadamente o meu procedimento. Nós temos o banho-maria. O banho-maria é um equipamento que também promove aquecimento e ele é utilizado para estar fazendo, por exemplo, a determinação de sólidos totais dissolvidos em uma amostra. E aí no interior lá do banho-maria, vejam lá, ele tem o termostatozinho, e aí é necessário, antes que a gente ligue o equipamento, estar preenchendo, né, até um determinado nível com água destilada, para só aí estar ligando o equipamento, tá? Então aqui no banho-maria a gente pode estar acoplando algumas cápsulas de porcelana nesses locaizinhos aqui, para estar fazendo o aquecimento das nossas substâncias, certo? Aí nós temos aqui as estufas incubadoras. As estufas, nós temos duas aqui no laboratório. As estufas incubadoras são utilizadas para fazer as análises bacteriológicas. Então, nosso material é colocado lá em contato, por exemplo, em uma placa de Petri ou uma outra vidraria que você queira fazer análise, em contato com o meio de cultura, leva para a estufa incubadora por um determinado tempo, em uma determinada temperatura, para aí observar se aquela amostra ela possui ou não aquele determinado tipo de micro-organismo, certo? Então, estufas incubadoras utilizadas para fazer as análises bacteriológicas. E aí, aqui nós temos diversos tipos de suportes universais. Nós temos aqui uma estufa comum. A estufa comum, ela é um equipamento que é utilizado para aquecimento, né? Então, sempre que eu for fazer o preparo de uma solução a partir de um reagente sólido, se for possível, é bom estar colocando ele na estufa para promover o aquecimento e a liberação de águas que estiverem, por um acaso, absorvidas na superfície do material. E também pode ser muito utilizado para fazer a secagem de vidrarias. Claro, aquelas vidrarias que não têm precisão nenhuma, que podem ser secas na estufa. E, por fim, eu gostaria de mostrar para vocês, nós temos a mufla. A mufla é um equipamento de aquecimento também, só que é um equipamento que ele atinge elevadíssimas temperaturas, até 1200 graus Celsius, e ele é utilizado para fazer a calcinação de um determinado material.
e tem um determinado material, eu coloco em contato com o cadinho e aí eu levo o cadinho aqui para a minha mufla, certo? Aqui nós temos, no caso, os extintores de incêndio aqui no laboratório. E no mais é isso, pessoal, os equipamentos que eu gostaria de mostrá-los nessa aula de hoje aqui do laboratório. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.